Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa rotina da prosperidade. A gente está lendo um plano que chama Provisão em Tempos de Crise. Hoje é o nosso quarto dia e o título do texto de hoje é Provisão Sobrenatural. Então, antes da gente fazer a leitura do versículo do dia, do nosso devocional, a gente vai orar. Então, pode fechar seus olhos. Respira fundo, expirar, liberar toda a tensão dos seus ombros. Se você quiser, pode espreguiçar, virar seu pescoço para um lado, para o outro e se preparar, né, para o momento mais importante do nosso dia. Senhor meu Pai, muito obrigada, Deus, obrigada por esta terça-feira. Queremos pedir que o Senhor nos conduza através desse devocional, que a gente possa sentir a presença do Espírito Santo, que o Senhor toque o nosso coração, que nos ajude a gravar todos os ensinamentos na nossa mente, que a gente, ao sair do devocional, esteja com o coração cheio de paz, amor, para que a gente transborde todo esse sentimento na vida das pessoas, que a gente possa lembrar, diariamente que a gente tem que fazer a nossa parte, mas que Deus, Ele age no sobrenatural e que sim, teremos desafios, aflições, mas que a Tua presença nos ajuda a passar por tudo isso. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E o versículo de hoje, se alguém quiser pegar na Bíblia, quem não estiver acompanhando pelo aplicativo, é Mateus, capítulo 6, versículo 20. Ele diz: Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por nos conhecer, mesmo antes de nos formar, Hoje a gente sabe que a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 9 pessoas têm crises de ansiedade. Esse é um número muito alto. E a ansiedade, ela é uma preocupação, Com o amanhã, com as coisas. A gente antecipa muita coisa, mais de 80% dos problemas que a gente se preocupa, eles não acontecem. A gente retroalimenta preocupações, então Deus já sabia que a gente ia ter medo, preocupações, ansiedade. Não é que a gente tem que negligenciar, Eu não acho que a gente não precisa se organizar em relação a isso. A gente tem que sim fazer coisas para que a gente não se preocupe. Então, se eu tenho medo que vai entrar ladrão na minha casa, eu coloco cerca, eu coloco alarme. Se eu tenho medo de não ter dinheiro para me sustentar na velhice, que hoje a maioria das pessoas não tem essa independência financeira, eu poupo para este momento. Se eu tenho medo que vai acontecer algum imprevisto, eu construo uma reserva. Então eu faço o que está no meu alcance para que eu não fique me preocupando, Então é sim fazer o que está ao nosso alcance, é se planejar, se proteger, mas tem coisa que não está no nosso controle, Que é isso que a gente precisa entregar, não se preocupar. Então, que o Senhor possa tocar o nosso coração, tirar toda a ansiedade, angústia
E o título do texto de hoje é Provisão Sobrenatural. Aí ele traz de novo aqui a respeito, né, de como ele foi alimentado. A experiência de Elias no Querite é um testemunho poderoso da provisão sobrenatural de Deus. Isolado e sem recursos humanos, Elias viu corvos trazendo pão e carne diariamente. Esse milagre nos ensina que Deus não depende de métodos convencionais para suprir as nossas necessidades. Deus usou meios improváveis para sustentar seu profeta. O que nos ensina isso, né? Ele nos ensina que a provisão divina não se limita às expectativas humanas. Porque às vezes o que a gente fica pensando? Né? A gente pensa no nosso cenário, que é o que a gente conhece. E às vezes as coisas parecem impossíveis, mas nada é impossível para o Senhor. Deus é capaz de usar métodos inesperados para suprir nossas necessidades. Às vezes a gente olha para os nossos recursos e sentimos medo da escassez, mas Deus nos lembra que Ele é a fonte de toda a provisão. A provisão pode vir de formas incomuns e surpreendentes. Deus usou corvos, animais considerados impuros, para alimentar Elias. Isso mostra que Ele não está limitado a regras humanas. Quando enfrentamos crises, é fácil limitar Deus à nossa compreensão do problema. No entanto, Deus vê além do que vemos e trabalha de maneiras que não entendemos. Quando confiamos em sua provisão, Ele usa até o improvável para cuidar de nós. No Querite, Elias aprendeu a dependência total em Deus e que isso traz provisão sobrenatural. O mesmo acontece conosco quando confiamos em Deus nos momentos de escassez. O desafio é confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando a provisão não vem da forma esperada. E o que é o confiar, né? Às vezes a gente desvia daquela passagem, né? Que Jesus está sobre as águas, está na tempestade, eles estão dentro do barquinho e Pedro fala: se for o Senhor, me faça andar sobre as águas. E Pedro sai do barco, ele pisa e ele fica sobre as águas. E o foco dele está 100% em Jesus. Mas por um minuto que ele olhou para o lado, que ele viu a onda, que ele viu o vento, que ele viu a tempestade, e aquilo gerou medo nele, o que aconteceu? Ele afundou, né? Então, a gente precisa estar com os olhos focados no Senhor. Por isso que a gente vem aqui diariamente, porque a gente precisa lembrar todo dia. A gente precisa depender do Senhor, porque a gente precisa confiar. Às vezes a gente vem hora aqui de manhã, à tarde a gente já tá com medo e ansiedade, angustiada, né? Então, a gente precisa lembrar disso, não só de manhã, mas ao longo do nosso dia, né? Que os nossos olhos precisam estar focados no Senhor. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo Pedro, com medo, quando ele afundou, ele poderia permanecer ali, que é o que eu falo, né? A gente pode às vezes ter medo, angústia, só que é não permanecer nesse lugar por muito tempo e buscar o que te traz de volta, né? Mesmo com medo, não confiando 100% no Senhor, quando Pedro afundou, ele clamou ao Senhor, o Senhor foi lá, deu a mão e trouxe Pedro de volta. Então, mesmo sem fé, quando a gente clama por Ele, quando a gente levanta os nossos olhos para o monte, a gente fala: Jesus, Senhor, eu tô aqui, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu socorro. Ele vem, né? Ele nos pega pela mão, Ele nos carrega no colo, né? Se Ele cuida das aves do céu, certamente cuidará de nós. Você está disposta a confiar na provisão de Deus, mesmo quando ela vem de formas inesperadas? Você consegue entregar o controle e descansar na fidelidade divina? O desafio é confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando a provisão não vem de forma esperada. E não só sobre provisão financeira, sobre tudo, né? Sobre algo que você queira no seu trabalho profissional, sobre relacionamentos, né? Sobre relacionamento familiar, conjugal. E aqui ele traz duas perguntas, né? E reflexões. Você tem limitado Deus às suas expectativas humanas?
Você está disposto a confiar na provisão divina, mesmo quando não entende o método? A gente não enxerga, né? O Senhor enxerga além daquilo que a gente pode ver. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por nos lembrar mais um dia a respeito da obediência, da dependência, da confiança no Senhor. Sabemos que sim, a gente faz a nossa parte, mas o Senhor vem e age no sobrenatural, como na multiplicação dos pães, como na ressurreição do seu amigo mesmo depois de 4 dias que já tinha, né, ido para um outro plano, morrido. Vamos lá agora, vamos agradecer por essa palavra. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 19, diz: Deem ao Senhor a graça devida ao seu nome. Tragam uma oferta e entrem na presença dele. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. O que Deus tem feito na sua vida recentemente? Agora é o momento da gente honrar Ele, né? Agradecer. Eu vou ficar em silêncio para que você pense em tudo que o Senhor já te dá diariamente e que isso não tem dinheiro no mundo que pague. Quanto que vale, né? Você poder enxergar, ouvir. Quanto que vale o movimento das suas pernas, pés, braços? Quanto vale a vida dos seus filhos, sua família, o seu lar? Eu vou ficar em silêncio para que a gente possa agradecer. Vamos fazer isso agora. Pai querido, além de agradecer, dar honras e glória a Ti, queremos também pedir perdão. Se no dia de ontem, né, pense se você fez algo que às vezes não agradou o coração do Senhor, teve algum pensamento, atitude, alguma fala. Peça perdão, misericórdia, ou se às vezes tem algo no seu coração, né, que às vezes você sente culpa, entrega a Ele. Ele já morreu pelos nossos pecados, Ele já nos deu a salvação. Se a gente, né, se arrepende de todo o coração e pede perdão, Ele nos perdoa. E buscar, né, melhorar. É muito importante a gente colocar luz naquilo que está escuro, porque a gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem consciência. Se a gente acha que a gente é zero defeitos, que não existe isso, a gente não tem como melhorar, né? Se a gente achar que a gente é perfeito e não peca, não erra, é porque a gente já cumpriu o nosso papel aqui, já tá 100%, e aí a gente já pode deixar essa vida terrena. Você acredita que não, né? Todo mundo que tá aqui tem muito tempo ainda para evoluir, melhorar. Senhor, além de pedir perdão, queremos também perdoar todos aqueles que nos magoaram, nos ofenderam. Sabemos que tá todo mundo tentando dar o seu melhor nas suas condições, tá todo mundo tentando ser feliz. Mas às vezes os traumas, as dores do outro faz com que eles nos magoem, né? Mas a gente tem que entender que não é sobre nós. Se a gente às vezes vai em algum lugar e a gente é tratado, né, de uma maneira ríspida, se alguém é ignorante com a gente ou nos magoa, é sobre o outro, porque a gente só dá aquilo que tem dentro da gente. Então que o Senhor possa liberar você de toda mágoa, rancor, dor. Coloque tudo isso aos pés da cruz para que você possa seguir em frente.
Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações. Pai, também queremos orar pelo outro. Agora é o momento de você profetizar palavras de bênção para a vida das pessoas, orar para que elas entreguem a vida delas a Jesus, ao Senhor, porque com Ele há paz, né? Eu vou ficar em silêncio, agora é o momento da gente orar pela vida do outro. Vamos fazer isso agora. Entregamos a Ti todos os nossos pedidos de oração, que o Senhor possa atender as nossas preces. E agora queremos orar por nós. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 diz: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A gente tem o livre-arbítrio, né? Pra gente fazer o que a gente quiser. Porém, toda ação, ela tem uma consequência. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Existe algo te impedindo de se aproximar de Deus? Agora é o momento da gente conversar com Ele. Se às vezes você não tá tendo ainda uma conexão íntima, uma entrega, ou se você já tá totalmente entregue, confiante, é hora de conversar com Ele. Esse é o momento mais especial da rotina. É hora que a gente visualiza Jesus, a gente pode estender as nossas mãos, a gente pode sentir a presença dEle e conversar com Ele. Eu vou ficar em silêncio para que cada uma aqui agora possa ter essa conversa íntima, entregando a sua vida, o seu dia ao Senhor. Vamos fazer isso agora. Entregue seus planos, angústias, medos, preocupações.
Obrigada, Senhor, por este momento de entrega a Ti. Senhor, que o Senhor nos mostre como a gente pode, além de buscar mais de Ti, criar essa conexão, confiar, trazer pessoas, né, para perto de Ti, fazer discípulos. Por favor, que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria em todas as nossas interações. Que o Senhor nos ajude a desenvolver relacionamentos saudáveis com outras pessoas e nos tornarmos o Seu amor visível em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. E agora a gente vai declarar que o nosso dia vai ser abençoado, nossa terça-feira. Senhor, nós declaramos que o nosso dia hoje vai ser abençoado. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando na nossa entrada, saída. Somos protegidas pela direita, pela esquerda. Tudo que sai da nossa boca vai produzir graça. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, ela é forte, que nós vamos viver o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Senhor, eu declaro que os nossos filhos, eles são escondidos desse mundo, são guardados, fortes, saudáveis, felizes. Senhor, eu declaro para a nossa vida saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, entusiasmo, vigor, energia. Eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias, discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Pai querido, eu declaro que os nossos recursos que vêm do Senhor são abundantes e abençoados, que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas e que usamos os nossos recursos para contribuir com os seus projetos aqui nessa terra. E por fim, declaramos que nós estamos abertas para viver o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que você tenha um dia lindo, abençoado e possa refletir todo esse amor do Senhor. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.